Fala galerinha, beleza? Ó, professor Daí Rodrigues aqui de novo no Aprova Mais Enem Concursos, iniciativa do governo do estado, tá? Excelente iniciativa. Não esquece, aponta a câmerazinha aí do teu dispositivo para o nosso QR Code aqui, tá? E te liga nas paradas aqui de sucesso, que é o seguinte, gente, ó, presta atenção rapidinho. Então a gente vai hoje ter uma aula de razão e proporção. Primeiro vamos entender o que é um e o que é o outro. Primeiro, o que nós chamamos de razão. O que é o que nós chamamos de razão? Razão, pessoal, é você relacionar coisas. Relacionar grandezas. Tá? É você fazer o processo de relação entre grandezas. Por exemplo, quando você chega e diz assim, são R$20 por pessoa. Vai fazer uma festa, tu vai contratar um buffet, vai ser cobrado R$180 por pessoa. Então isso é uma razão, isso é uma relação, você está associando valores. Então isso é o que nós chamamos de razão, quando você relaciona coisas. Então quando você relaciona aqui, ó, vamos lá, generalizando dentro da matemática, né? A e B. Quando você faz uma razão entre A e B, significa A sobre B. Se você fizer uma razão entre B e A, então vai ficar B sobre A. Não esquece, a razão ela tem que ser feita sempre na ordem que foi dada. Então, né, A e B, A sobre B. Né? B e A, é B sobre A. Se for x e y, então é x sobre y, tá, gente? Então, sempre que for relacionado coisas, você associar valores, grandezas, você vai estar trabalhando com o que nós chamamos de razão. E o que vem ser o que nós chamamos de proporção? Proporção, gente, é quando você faz isso aqui, ó. Proporção, ela corresponde o quê? A uma igualdade. Igualdade entre grandezas, tá bom? Igualdade entre grandezas, tá? Como assim, professor? Não entendi. Ei, olha pra cá, filhão, rapidinho. Quando você fala a velocidade de alguma coisa, você não está falando da distância que um corpo percorre a cada unidade de tempo. Por exemplo, se tu tem aqui a velocidade de 215 quilômetros por hora, você está falando a velocidade de um objeto, tá? E você está associando ao quê? A distância que o corpo percorre e o tempo que ele gasta. Então, ó, são 215 quilômetros, quer dizer que são 215 quilômetros a cada o quê? 1 hora. Tá, filhão? Não esquece. 215 quilômetros por hora são 215 quilômetros a cada hora. Por exemplo, uma outra velocidade, tá? Por exemplo, quando você fala a velocidade do som, 340 metros por segundo. 340 metros por segundo. O que isso quer dizer? Quer dizer que são 340 metros a cada 1 segundo. Tá? Te ligou? Faz mais outra. Tá bom, filhão. Tá bom. Bora lá. Mais outro exemplo. Vai. Quando a gente vai falar a velocidade da luz, 300 mil, vocês vão ver muito isso em física, tá, gente? Quilômetros por segundo. 300 mil quilômetros por segundo. E meu lindo, presta atenção. 300 mil quilômetros por segundo quer dizer que são o quê? 300 mil quilômetros que a luz percorre a cada segundo. A cada segundo. E meu lindo, é por isso que quando, ó, cai um raio, logo em seguida vem quem? O trovão. Por quê? Porque a luz, ela percorre, que o clarão, né, que a gente chama, aquele raio, quando ele cai, ele percorre 300 mil quilômetros a cada segundo. 300 mil quilômetros a cada segundo. Posso falar uma curiosidade legal? Posso, né? Então, olha pra cá. Logo em seguida, depois do raio cai, tu percebe quem? O estrondo, né? Aquele estrondo é o quê? É o trovão.
que é o som, né, o barulho. São 300 metros a cada segundo. Ó, presta atenção. Quanto é que a luz percorre? 300 mil quilômetros em 1 segundo. O que que o som percorre? Só 340 metros em 1 segundo. Então, o que que é mais rápido? A luz. Entendeu? Então, olha uma dica massa. Por exemplo, bora lá. Caiu um raio. Se tu quer saber a qual distância esse raio caiu de ti, tu vai conferir quanto tempo tem entre a luz que tu percebeu e o estrondo que tu vai ouvir. Por exemplo, caiu um raio agora. Tá! Aí tu confere. 1, 2, 3, 4, 5. Se deu 5, 3, 4, não interessa o valor. Tu vai pegar o tempo que tu conferiu e multiplicar pelos 340 metros. Por exemplo, caiu o raio, né? Tá aqui o raio, beleza. Caiu o raio. Logo em seguida vem o quê? Vem o trovão. Beleza, vem o trovão. Se demoraram 3 segundos entre o raio que tu olhou e o trovão que tu ouviu, demorou 3 segundos, então tu vai fazer 3 vezes 340 metros. Isso vai dar quanto? Vai. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 4, 12, sobe 1. 3 vezes 3, 9, com 1, 10. Olha, ó. Olha aí, gente. 1.020 metros. Aproximadamente 1 quilômetro que esse raio caiu distante de ti, tá? Então, razão é você associar valores. Associei distância com tempo, distância com tempo, distância com tempo. Proporção é quando você iguala essas razões, tá? Você iguala duas razões, você está trabalhando basicamente com a proporção. Tranquilão? Deu para entender? Viu como é fácil? Até eu sei, gente. Até eu sei. Imagine vocês, tá? Então, bora aqui rapidex. Bora aqui rapidinho, tá? Vamos agora, pessoal, treinar isso aqui que a gente estava trabalhando, tá bom? O que nós chamamos de questões. Então, galerinha, olha só. Continuando aqui, nossa aula aqui de razão e proporção, agora vamos para onde? Massacrar questão. Vamos só resolver questão, beleza? Então, olha só. A nossa questão fala o seguinte, uma pessoa recebe 10 mil reais por 25 dias de trabalho. Isso aqui é mais ou menos que o nosso aqui cameraman recebe aqui por minutos de trabalho. Então, olha só o que o cara ganha, gente, ó. Ele ganha 10 mil reais, tá? 10 mil, tá? Por 25 dias de trabalho, tá bom? 25 dias de trabalho. Porém, olha o que acontece. Quanto receberia se tivesse trabalhado 8 dias a mais? Quanto ele receberia se tivesse trabalhado 8 dias a mais? Então, nós vamos pensar o seguinte. Primeiro, tá? Vamos verificar quanto que ele ganha por dia, tá bom? Bora verificar quanto que ele ganha por dia. Pensa comigo rapidinho, pensa comigo rapidinho. Se ele ganha 10 mil reais por 25 dias de trabalho, para eu saber o valor por dia, olha o que eu preciso fazer. É só eu pegar os 10 mil e dividir por quanto, turminha? Por 25. Que aí eu vou saber quanto vale o dia de trabalho dele, tá? Aí, bora fazer essa continha aqui rápida. Ah, tabuada aqui nós sabe, tabuada nós consegue. Bora lá, ó. 10 mil aqui para dividir por 25. Tá? Bora lá. 10 mil para dividir por 25. 100 dividido por 25 dá 4. 4 vezes 25, duvido, vai, dá 100. Para 100, nada. Não sobraram 2 zeros? Coloco bem aqui. Então, o cara, ele ganha aí 400 por dia. 400 por dia. Tranquilo? Mas aí a questão quer saber, pessoal, olha a pergunta, ela tem uma pegadinha, tá? Tem aí uma casca de banana, então tem que ficar atento. Ele não quer saber quanto que ele ganha em 8 dias. É quanto ele vai ganhar trabalhando 8 dias a mais. Beleza. Então, ó, vamos lá. Esses 8 dias são 400 reais por dia. Fixa isso na tua cabeça. Mas só que ele vai trabalhar o quê? 8 dias a mais. Então, o valor que ele vai receber vai ser os 10 mil que ele já tem, mais os 400 vezes 8. Por que, Aldair? Porque, galera, ele não quer saber
quanto que ele vai ganhar nos 8 dias. É quanto que ele vai ganhar nos 8 dias se ele tivesse trabalhado 8 dias a mais. Então é o que ele já trabalhou, os 25 dias, mais os 8 dias. Quanto que ele ganhou nos 25 dias? 10 mil. Quanto que ele ganhou nos 8 dias a mais de trabalho? 400 vezes 8. Ficou claro? Ah, agora aqui é só tabuada, papai, ó. 10 mil mais. Duvido, vai. Esquece o zero, esquece o zero. 4 vezes 8. Isso, 32. 32. Esse 32 aqui, turma, ó, acrescenta os 2 zerinhos, tá bom? Que eu havia esquecido. 8 vezes 4, 32. Os 2 zerinhos, repete. Pronto. Quanto é que é 10 mil mais 3.200? Então vai dar 13.200. Mais ou menos que eu tenho hoje na minha conta bancária, papai. Como saldo devedor, claro. Beleza, galera? Pessoal, vamos lá para a questão número 2 aqui, tá? Questãozinha número 2. Então, gabaritaram aqui. Só apaga aqui para ficar bonitinho, tá? Então, próxima questãozinha diz o seguinte, vamos lá. Ela diz que no mesmo instante em que um prédio de 4,5 metros de altura, olha só, projeta uma sombra de 13,5 metros, qual a sombra projetada por uma torre de 130 metros de altura? Então, ó, presta atenção. Gente, deixa eu te dar uma dica legal aqui, ó. Bora lá, te dar uma dica legal. Toda vez que questão falar de altura e sombra, tu vai fazer isso aqui, ó. Toda questão que falar de altura e sombra, tu vai fazer isso aqui, ó. Tu vai pegar a altura e relacionar com o valor da sombra, tá? Sempre, forever. Tá? Então, toda vez que tu tiver uma questão que fala a altura de uma coisa e a sombra que ela projeta, o meu filho vai fazer altura sobre sombra. Então, o que foi que a questão me disse? A questão disse aqui, ó. É um prédio, né? Deu um determinado prédio aí que corresponde a uma altura de 4,5 metros e projeta uma sombra de 13,5 metros. Então, ó, vamos lá? Quanto é a altura do prédio? 4,5 e a sombra dele, 13,5. Vamos lá. 4,5, 13,5. Isso aí é do prédio, tá? Percebam, gente, ó, que a questão está me dando os valores em metros, então não vou precisar mudar nada de unidade de medida, não vou precisar converter nesse caso. Aí a questão fala o seguinte, ó, qual é a sombra projetada por uma torre de 130 metros? Isso aqui é o prédio, né? Eu quero saber da torre, então vou igualar, ó. Isso aqui são as medidas do prédio, altura sobre sombra. Aí a questão quer saber o quê? Qual é a sombra projetada por uma torre que tem 130 metros. Aí eu vou botar os dados da torre. 130, tá? 130 sobre o valor da sombra. Como é que é o daí? É, filhão, ó. O que que a questão deu? A altura de quem? Do prédio. A sombra dele, 13,5. Quer saber qual a sombra projetada da torre, que tem 130 metros de altura. A altura em cima, sombra embaixo. Altura em cima, sombra embaixo, x que eu quero saber. Aí, filhão, posso te dar uma dica legal? Olha essa dica legal. Toda vez que tu tiver, ó, que dividir, ou tu tiver uma fração envolvendo números decimais, que é aquele número que tem vírgula. Lembra da nossa aula 1, que a gente falou de conjuntos numéricos? Pois é, na aula 1 que a gente falou de conjuntos numéricos, se vocês lembrarem, eu dei essa dica aqui, ó. Sempre que você relacionar, tá, fração com número decimal, vê se a quantidade de casas à direita da vírgula é igual. Bora lá. Tem quantas casas à direita da vírgula? Uma. Quantas casas à direita da vírgula? Uma. Apaga a vírgula. Ó. Ó. Apaguei a vírgula. Pronto. 130 sobre x. Pessoal, agora eu quero te falar algo bem interessante. Matemática é uma área que a gente consegue prever as coisas. Tu acha que ele me deu 45 à toa? Tu acha que ele me deu 135 à toa? Não, ele não me deu esses valores à toa. Sabe por quê? Porque, filhão, se tu reparar aqui, ó, sempre façam isso, tá, gente? Verifica se o de cima, ele é múltiplo do de baixo. Se ele for múltiplo, tu pode cortar, quer ver, ó?
135, ele é múltiplo de 45. Pode ver, ó, se tu multiplicar por 3, 145, vai dar exatamente 135. Quer ver, ó? Deixa eu testar aqui contigo, vai. 45 vezes 3. 45 vezes 3. Vai lá, 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 4, 12, com 1, 13. Então o cara, ele não me deu esse 45 e o 135 à toa, tá? Bora lá. Divide aqui, ó, por 45, vai dar quanto? 1. Divide aqui por 45, vai dar quanto? 3. Aí tu vai multiplicar quem sobrou, tá? Tu vai multiplicar quem sobrou. Bora lá, sobrou quem? 1, cortei, né? Ficou 1. Embaixo, cortei e deu quanto? 3. 130 sobre x. Viu como ficou legal? Ficou mais rápido, né? Porque se tu fosse multiplicar esses dois valores, ia te dar muito trabalho. Bora lá. 1 vezes x. X. 3 vezes 130. 390. Pronto. Essa foi a resolução da nossa questão. Então, só retomando aqui para a gente não sentir dificuldade. Então, quando você tiver uma igualdade, eu poderia ter multiplicado direto 45 vezes x, 130 vezes 135? Poderia, mas só que isso aí te dá muito trabalho. Então, sempre veja se um é múltiplo do outro. No caso de baixo, ele é divisível pelo de cima. Então, eles são múltiplos do mesmo valor. Se eles são múltiplos do mesmo valor, então a gente conseguiu, ó, dividiu por 45, dividiu por 45, consequentemente a gente achou a resposta da nossa questão. Beleza? Então, não esquece dessa dica para a gente poder ficar tranquilão na resolução das nossas questões. Se em caso a questão tivesse me solicitado esse valor em outra unidade de medida, era só eu converter. Ele podia ter pedido em outra unidade de medida tranquilamente. Beleza? Pessoal, tamo junto.